Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, a você que nos acompanha. Nós estamos aqui juntos na programação da Constante TV, a TV pela internet da Igreja Batista Constantinópolis. E o nosso programa é o CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento. Esse também é o nome da nossa escola bíblica dominical, que acontece aos domingos na igreja, aos domingos às 9 horas da manhã. E a proposta, queridos, com o nosso programa pela web é levar a escola bíblica para a sua casa, para você aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estaremos dando início a uma série de estudos de introdução ao Antigo Testamento. Mais precisamente, nos encontraremos durante 13 lições e nós vamos estudar diversos temas relacionados ao estudo do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é a revelação de Deus para nós. Tudo o que nós precisamos para conhecer a Deus e nos achegarmos a Ele, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia, ela é constituída de 2 testamentos. O Antigo Testamento, que é a parte maior, com 39 livros, e o Novo Testamento, que é uma parte menor, mas não menos importante, com 27 livros. Todos os dois trazem a revelação de Deus, tem sua máxima importância para nós, seres humanos, para chegarmos ao conhecimento de Deus. E o tema dessas nossas 13 lições da CGC, da nossa escola bíblica em casa, pela internet, é uma introdução ao Antigo Testamento. Nós vamos perceber que era esses textos sagrados do Antigo Testamento que Jesus usava para estudar, eram esses textos que ele aprendeu quando criança, foi esses textos que ele ensinou nas sinagogas, que ele aprendeu com os mestres, com os rabinos, e que também ele próprio ensinou e pregou. E ele disse: eu não vim abolir a lei. Ele disse: eu vim para que ela se cumpra, e cumpriu perfeitamente a lei. E na nossa primeira lição de hoje, queridos, nós vamos estudar sobre a perfeição do Antigo Testamento. Durante 13 lições seguidas, nós vamos falar de diversos assuntos relacionados ao Antigo Testamento. Nós vamos ver um contexto histórico, um contexto do mundo do Antigo Testamento. Nós vamos estudar os estilos literários, alguns estilos literários. Nós vamos estudar alguns blocos de livros do Antigo Testamento, como, por exemplo, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Nós vamos estudar alguns livros históricos, vamos passar pelo livro de Salmos, vamos ver os profetas maiores e também menores. Nós vamos nos contextualizar em 13 lições acerca do estudo do Antigo Testamento. E nós vamos, na lição de hoje, falar sobre a perfeição do Antigo Testamento. Como palavra de Deus, nós podemos seguramente dizer que o Antigo Testamento, ele é perfeito, porque ele é palavra do Senhor. E para o texto base para a nossa lição de hoje é o Salmo 19, do verso 7 ao verso 14. Acompanhe comigo aí na sua casa, onde você estiver, no trabalho, assistindo pelo celular ou pelo seu tablet ou notebook. Pegue, se possível, a sua Bíblia, pegue uma caneta, um bloco, papel para fazer anotações e apontamentos. Vai ser muito edificante para a sua vida. Vamos ler o Salmo 19, do verso 7 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor.
Que belíssimo texto, querido, nós lemos. Esse é um salmo de Davi, era um cântico. Nós sabemos que os salmos são canções, era o inário do povo de Israel e ainda o é. E nós sabemos que eles são composições belíssimas. Havia aqui uma melodia que nós não conhecemos, ela se perde na tradução, um pouco da melodia original, ela se perde. Possivelmente era acompanhada por instrumentos, também a harmonia nós não conhecemos, mas o texto nós temos conhecimento, porque o Senhor preservou o texto para que nós pudéssemos ler. E Davi, ele expressa, a partir do verso 7, ele faz um engrandecimento, uma exaltação acerca não só da lei do Senhor, mas do próprio Deus que estabeleceu as suas leis. E o Salmo 19, ele nos apresenta aqui algumas características da lei do Senhor, aquilo que Davi chama de a lei do Senhor, e também algumas consequências, aquilo que a lei e essa lei produz em cada um de nós. E nós vamos caminhar por este salmo e vamos entender um pouco sobre a perfeição do Antigo Testamento. E o nosso primeiro ponto diz o seguinte: o Antigo Testamento é perfeito e fiel. É no verso 7, vamos ler o verso 7 novamente. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Observe que Davi diz aqui acerca, se referindo ao Antigo Testamento, ele chama de a lei. Mais para frente, no mesmo texto, no mesmo versículo, ele vai dizer que é o testemunho. Então, são nomes que eles são sinônimos para expressar que a palavra de Deus ela é perfeita. E Davi diz: a lei do Senhor ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela pertence a um Deus que é perfeito. Nós encontramos perfeição, queridos, no Antigo Testamento. Nós, muito embora não sejamos perfeitos, e os povos e Israel não foi perfeito o suficiente para cumprir toda a lei e toda a perfeição do Antigo Testamento. Por isso, Paulo disse que não havia um justo sequer, ninguém que fizesse o bem, que todos pecaram, porque o homem não era justo o suficiente para cumprir a perfeição da palavra de Deus. E o que Davi está dizendo aqui, que a lei do Senhor é perfeita, porque ela procede de um Deus que é perfeito. A lei do Senhor é perfeita. E qual é o efeito que esta lei perfeita tem? Bom, ela tem um efeito, e o efeito dela é restaurar a alma. Ela restaura a alma. Nós sabemos que a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, até mesmo da razão, né? Porque a alma aqui ela representa coração e mente. Então, o que Davi está dizendo é que a lei do Senhor, as instruções que Deus dá, ela tem esse poder de restaurar a alma, de restaurar aquilo que havia se perdido. Restaurar aqui significa reverter a um estado anterior, é se converter, né? Então, o poder que a palavra de Deus tem, o poder que a lei do Senhor tem, e mais precisamente ao Antigo Testamento, é de restaurar a alma, e este é um dos apontamentos que Davi faz. A ideia de restaurar é de produzir arrependimento verdadeiramente. E Davi diz mais: o testemunho, ele chama de a lei, aqui ele agora chama de o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Todos nós somos simples, né? Todos nós precisamos de instrução da parte do Senhor. E ao que diz a palavra de Deus, Davi está afirmando que o testemunho do Senhor é fiel. Nós podemos confiar que aquilo que o Senhor deixou registrado para cada um de nós, de Gênesis a Malaquias, que é o que nós temos hoje no cânon, né? Na organização dos livros do Antigo Testamento, é fiel, porque é palavra de um Deus fiel, e ela tem este poder de dar sabedoria, a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que procede de Deus, é a sabedoria que dá testemunho aos simples, como diz a palavra. Em Tiago 1,5 nós encontramos isso, que Deus ele dá sabedoria àquele que lhe pede, aos simples de coração. A sabedoria divina pode ser encontrada no testemunho dado por Deus no Antigo Testamento. Então, aqueles que querem sabedoria e conhecimento da parte de Deus devem buscá-la no Antigo Testamento. No verso 8, querido, nós temos duas ali declarações perfeitamente aplicáveis àquilo que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. E ele diz no verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o
coração. E ele diz mais: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Primeiro deles é que os preceitos do Senhor, aqui o Davi está chamando de os preceitos do Senhor. Ele diz o quê? Eles são retos, não há nele desvios, não há nele incoerência. A palavra do Senhor é reta. Reto tem aquela ideia de aquilo que é perfeito, né? Aquilo que não há variações. Pois bem, a palavra de Deus, ela é assim. Os preceitos do Senhor, eles são retos e eles têm um efeito na vida das pessoas, eles têm um efeito na vida de cada um de nós. E qual que é o efeito? Eles dão alegria ao coração. Os preceitos do Senhor, eles trazem alegria ao coração, eles nos instruem, eles nos mostram quem somos, eles nos mostram as nossas falhas, as nossas fraquezas e nos trazem alegria ao coração. Também Davi diz aqui no verso 8 que o mandamento do Senhor, ele é o quê? Ele é puro, ele tem essa característica de pureza, de não estar contaminado, de não pertencer àquilo que é imundo, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo e a sua palavra também é santa. E ela tem o quê? Um efeito, mais um efeito da palavra de Deus. Assim como os preceitos retos alegram o coração, o mandamento do Senhor, que é puro, ele dá luz ou ilumina os olhos. Que bênção, queridos, saber que o conhecimento da palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, ele ilumina os nossos olhos, ele ilumina o nosso entendimento, ele nos traz luz para a compreensão da realidade de Deus, da realidade que nos cerca e daquilo que nós temos que viver para agradar e viver diante da presença do Senhor em comunidade. Olha o que diz, né, o Salmo, ele é puro e ilumina os olhos, ilumina a nossa forma de ver a vida, ilumina a maneira como nós vemos a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, nos faz compreender que Deus é perfeito e nos faz compreender quem nós somos. Ele nos traz luz à nossa vida e são os preceitos do Senhor. Perceba como é importante estudarmos o Antigo Testamento, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, como é importante nós lermos Gênesis, como é importante nós lermos os livros históricos, os salmos, os profetas. Nós estamos estudando aqui agora, nesse momento, um texto do livro de Salmos que pertence ao Antigo Testamento. Como é bom saber que o Antigo Testamento traz luz para os nossos corações. Queridos, no próximo bloco nós vamos continuar estudando e vendo aquilo que o Salmo 19 tem para nos revelar acerca da palavra de Deus. Aguarde um pequeno instante e nós retornaremos no próximo bloco para estudarmos mais acerca da palavra de Deus e termos uma compreensão que a lei do Senhor, o Antigo Testamento, é perfeito e tem grande instrução para as nossas vidas. Olá, querido, que bênção estar de volta com você para mais um bloco, nós estudarmos a preciosa palavra de Deus. Eu queria fazer um convite para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar o conteúdo da Constante TV com seus amigos, familiares, com seus colegas de trabalho. Ative aí o sino para você receber as notificações de toda a programação e para que você cresça, né? Como é o tema e o título do nosso programa, crescer na graça e no conhecimento. Lembrando que o nome do nosso programa é CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento, com a temática de levar a escola bíblica para a sua casa. Então você pode reunir sua família e seus filhos, sua esposa, né, com a Bíblia para junto estudarmos e aprendermos da palavra de Deus. Queridos, nós vamos continuar estudando aqui o Salmo 19. Nós estamos em uma introdução, 13 lições com uma introdução ao Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia, já falamos isso, que a Bíblia é constituída de 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento possui 29 livros. Nós compreendemos que toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, ela é palavra de Deus, ela é revelação de Deus, revelação de um Deus perfeito, de um Deus moralmente perfeito, de um Deus santo, santíssimo, como a palavra diz, 3 vezes santo, e é a revelação de Deus, aquilo que Deus
quis que nós conhecêssemos acerca dele está revelado nas Escrituras. Quando nós lemos Gênesis e todos os demais livros da Bíblia, nós começamos a conhecer mais de Deus e também começamos a conhecer quem nós somos. E nós estamos em uma introdução do Antigo Testamento. O nosso texto base da lição foi o Salmo 19, do verso 7 ao verso 14. Nós já vimos o verso 7 e o verso 8, que fala sobre a lei do Senhor é perfeita. Davi chamou a palavra de Deus de a lei. Davi o chamou de o testemunho do Senhor, porque ele é fiel. Davi disse que os preceitos do Senhor, então, lei, testemunho, preceitos. E Davi também disse no verso 8 que são os mandamentos do Senhor, eles são puros, todos cheios de adjetivos que exaltam a grandeza da lei do nosso Deus, né? É perfeita, ela é fiel, ela é reta e ela é pura. E no verso 9, Davi continua dizendo que o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Queridos, nós só podemos temer a Deus no sentido de respeitá-lo e honrá-lo com o conhecimento da palavra. E isso nós só podemos ter e conhecer pelo conhecimento das Escrituras reveladas. E Davi diz que o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Perceba que conhecer a Deus é essencial para nós termos uma boa relação com Ele, para termos um bom conhecimento dEle e também para conhecermos quem nós somos, porque a todo momento Davi está dizendo, exaltando a palavra de Deus e dizendo qual é o efeito que ela causa na vida de cada um de nós. E Davi diz também no verso 9, os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Em um mundo, queridos, que nós vemos tantas injustiças, tantos erros humanos, tantas coisas encobertas, tantos juízos falsos, tantos juízos sem valor, ouvir de que os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos é muito confortante, traz uma paz para cada um de nós, saber que nós servimos um Deus que todos os seus juízos, que todas as suas sentenças, que todas as suas aplicação da sua lei é verdadeira e é justa. Queridos, quem nos dera que tudo o que fosse feito acerca de justiça neste mundo fosse verdadeiro e verdadeiramente justo, como é o juízo do Senhor. Davi está dizendo que aquilo que Deus faz na aplicação da sua lei é perfeita, porque os seus juízos são verdadeiros e inteiramente justos. E por que nós podemos confiar que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos? Porque elas pertencem a um Deus justo que não erra, que não falha e que não comete erros. Não há nenhum erro no Senhor e em Deus não há nenhum erro. Todos os seus juízos, todas as suas sentenças, palavras, quando Deus disse para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer certamente morrerá, o juízo do Senhor foi reto e justo. Adão, ao desobedecer, foi-lhe aplicado o juízo justo do Senhor. Então, Davi está dizendo que os juízos do Senhor, né, nós podemos aqui parafrasear dizendo que a palavra do Senhor ela é verdadeira, inteiramente justa. E Davi diz que esses juízos, né, esses preceitos, esses mandamentos, a lei do Senhor, todo o testemunho do Senhor, eles são desejáveis mais do que o ouro. Ora, o ouro nós sabemos que é um metal precioso. Sempre teve valor, desde a antiguidade, desde os tempos de Davi até o dia de hoje, o ouro possui muito valor. Uma joia de ouro, ela é uma joia cara. Uma joia de ouro puríssimo e o ouro forjado e puríssimo é uma joia cara. Davi está dizendo que os mandamentos, a lei, os preceitos, os testemunhos, os juízos do Senhor, eles são mais desejáveis do que o ouro. Sim, muito mais do que muito ouro. Davi ainda diz assim que ainda que seja muito ouro, os preceitos do Senhor, eles são mais desejáveis, são mais doce do que o mel que goteja dos favos. Davi era um homem do campo, era um pastor de ovelhas e conhecia que haviam colmeias de abelhas, né, pelo campo, pelas montanhas, dentro de cavernas. Ele sabia, ele via como era um favo de mel. Davi pôde provar no campo, ao cuidar de ovelhas, ele pôde provar de favos de mel. Ele sabia
de como é saboroso um mel puro, mas ele chega ao ponto de afirmar que os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, a lei do Senhor são mais doce do que o mel. E Davi continua dizendo, também o teu servo é advertido por meio deles e há grande recompensa em segui-los. Perceba que Davi reconhece que ser advertido por meio dos preceitos do Senhor, ser advertido por meio dos mandamentos, da lei do Senhor, é de grande valia para a nossa vida, porque ele diz, o teu servo, ele está se referindo a si mesmo, é advertido por meio deles. Queridos, nós temos, podemos dizer assim, uma forma de sermos advertidos acerca de tudo na nossa vida, e é pelos mandamentos do Senhor, são pelos juízos do nosso Deus. Nós temos que nos debruçar sobre as Escrituras com um coração humilde e sincero e pedir ao Senhor diariamente, Senhor, me instrui, me adverte por meio da Tua lei, por meio da Tua palavra, por meio do ensino do Antigo Testamento. É tão bom, queridos, quando nós abrimos as Escrituras com um coração humilde, sincero, clamamos a Deus, pedimos a direção do seu Santo Espírito para estudarmos as Escrituras e conhecendo tantas histórias, tantos aí relatos bíblicos, reais, porque são reais, de coisas e fatos que aconteceram com grandes personagens bíblicos, e nós vemos, Senhor, como Deus nos ensina, como Deus nos adverte, nos instrui. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis, como Deus retira Abraão da sua terra, da sua parentela e o guia em uma peregrinação a uma terra que só Deus conhecia, das coisas que acontecem com Abraão, da promessa que Deus lança para Abraão, e nós começamos a ser advertidos e alimentados. Quando Abraão esconde que Sara é sua esposa e ali as coisas começam a piorar e dificultar para Abraão, nós percebemos que nós não podemos esconder nada, nós não podemos mentir e omitir nada. Então, todo o Antigo Testamento, os ensinos da palavra de Deus, eles nos advertem acerca da nossa vida. E Davi diz, há grande recompensa em segui-los, queridos. Nós somos recompensados por Deus em seguir sua palavra. Nós agradamos a Deus e ao coração de Deus ao seguir a sua palavra. E Davi faz uma pergunta, quem pode discernir os próprios erros? Quem é capaz de discernir os seus próprios erros? A palavra de Deus nos dá esse discernimento. Quando o homem está cego para discernir a sua própria vida, a palavra de Deus nos adverte. Quantas vezes, não lendo as Escrituras, não recebemos um puxão de orelha do Senhor acerca de uma condição da nossa vida que está errada e que precisa ser ajustada na conformidade da palavra? Por quê? Porque a palavra de Deus nos faz discernir. Muitas vezes estamos cegos para discernir. Davi continua dizendo, absolve-me, Senhor, daqueles que são ocultos, guarda também o teu servo da arrogância. Davi está orando aqui, para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Davi finaliza o salmo dizendo, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Davi sabe que o Deus que lhe dá preceitos, que lhe dá testemunhos, que lhe dá leis, é o Redentor da sua vida. Davi entende que o Deus que revelou-se através das Escrituras, revelou-se através dos profetas, revelou-se através dos 10 mandamentos, através da lei de Moisés, o Deus que se revelou no curso da história, de forma progressiva. Esse Deus, ele tem uma intenção de ser o Redentor do seu povo, e Davi reconhece isso e pede, Senhor, que a palavra do meu coração sejam agradáveis na tua presença, e minha rocha e meu redentor. Queridos, há uma importância máxima no estudo do Antigo Testamento. Era a Bíblia que Jesus lia, era a Bíblia que os apóstolos estudavam, era a Bíblia que a igreja do primeiro século, a igreja ali bem do início, a igreja primitiva, podemos dizer assim, era os textos que a igreja ensinava, estudava. Quando Paulo diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Quando Paulo entrava nas sinagogas,
Ali após a sua conversão e na expansão do evangelho, nas suas viagens missionárias, por onde ele passava, ele entrava nas sinagogas, ele fazia o uso do Antigo Testamento, lia o Antigo Testamento. Paulo, em suas cartas, fez muitas citações acerca do Antigo Testamento. Pedro fez citações, Jesus citou vários textos do Antigo Testamento. Então, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. Ele é uma revelação, ele é a revelação de Deus contida nele, em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e é uma bênção para as nossas vidas. Nós estamos ainda no mês, no início do ano, e aqueles que estão fazendo a leitura da Bíblia, muitos começam pelo Antigo Testamento, mais precisamente por Gênesis, e você está caminhando no Antigo Testamento. Quantas histórias lindas, né? Quantos testemunhos preciosos, quanta manifestação de Deus, do seu poder, nós podemos ver no Antigo Testamento. Nós vimos aqui que Davi diz que o testemunho do Senhor, ele dá sabedoria aos simples. Eu oro para que você ame o Antigo Testamento, ame toda a Bíblia, mas também ame o Antigo Testamento, que você leia e se debruce nos livros do Antigo Testamento, e que nós, nessas 13 lições acerca dessa introdução do Antigo Testamento, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te aguardo até o nosso próximo encontro para juntos estudarmos mais do Antigo Testamento. Não esqueça de ler sempre a sua Bíblia, continue. Você que ainda não começou a leitura do ano, faça, ainda dá tempo, e nós nos encontramos para juntos continuarmos estudando o Antigo Testamento tão precioso, textos tão maravilhosos que revelam a grandeza do nosso Deus. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Seja um fervoroso leitor da palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.